Olá! E aí, você tem medo de mudar de carreira? Tem medo de procurar alguma outra coisa para fazer do seu trabalho, da sua vida profissional? Eu sei, eu sei que é comum sentir esse medo. E eu também sei que quando você vai conversar a respeito dele com outras pessoas, você acaba recebendo dois tipos de resposta. Quando você vai desabafar com pai, mãe, marido, esposa, fala que você está com receio de mudar, que você quer mudar de trabalho e você não consegue, a gente acaba recebendo dois tipos de resposta. A primeira delas é aquela daquele tipo assim: ah não, você é capaz, eu sei que você consegue. E o segundo tipo pode ser mais ou menos assim: ah, isso é besteira, você não precisa ter medo, é só ir lá e fazer. E o que acontece é que nesses dois casos, esses dois tipos de resposta não nos ajudam a superar esse medo, não nos ajudam a superar o medo de mudar, de procurar um outro trabalho, uma outra carreira. E o que acontece? Todo mundo sente medo, todo mundo mesmo. Inclusive aquelas pessoas que agem, que conseguem fazer alguma coisa, que tem medo, por exemplo, tem medo de mudar de carreira e vai lá e muda, elas sentem medo. E quando você vai conversar com alguém e você recebe esses dois tipos de resposta, a primeira coisa que você precisa entender: as pessoas que a gente conversa, elas não estão preparadas para responder. E elas acabam tentando te ajudar da melhor forma possível, que é te tirar daquele estado. Ela vai chegar em você e falar: você está com medo? Não, sai do medo. Elas acabam, e a gente vai conversar com essas pessoas para desabafar. E a gente espera o quê? Reconhecimento. Quando você conversa com alguém e ela, sobre o medo que você tem de mudar de trabalho, mudar de carreira, e você recebe essa resposta, a mensagem que a gente recebe é que ela não está entendendo. E que é a primeira coisa que passa na sua cabeça. Inclusive, você responde isso para elas. Fala: mas você não está entendendo. Eu tenho medo porque A, B, C. Isso não vai. Eu tenho medo porque X, Y, Z. A primeira frase que a gente começa é: mas você não entende. Você não me entende. E realmente, quando a gente vai conversar com o marido, com pai, mãe, com esposa a respeito do medo de mudar de carreira, eles não entendem. Por que eles não entendem? Porque eles não estão ali para sentar com você, eles acham que vão te atrapalhar se eles sentarem para te ouvir e eles ficarem simplesmente ouvindo e se eles simplesmente forem entender, que é o que a gente na verdade precisa. Eles querem te dar uma resposta e essa resposta acaba não ajudando. Agora, um outro ponto importante a respeito do medo de mudar de carreira, o medo de transição de carreira, é sobre que tipo de medo especificamente você tem. Porque pode ser vários tipos de medo. A gente acaba generalizando, falar: eu tenho medo, eu tenho medo. Eu lembro quando eu trabalhei como engenheiro de processos numa multinacional e eu era responsável por uma área inteira, por uma área fabril inteira. E eu não estava contente, eu passei por muitos momentos ruins naquela época profissionalmente, eu não estava performando, e eu acabei entrando numa vibe, eu acabei entrando numa questão de duvidar de mim mesmo. E eu achava que eu não era capaz. E o que é importante você entender? O medo cega. O medo cega. Ele cega e não mostra justamente os pontos que você pode, que demonstram o contrário do seu medo. E eu vou exemplificar. Naquela época, então já fazia 1 ano e meio, 1 ano que eu estava na empresa, eu estava muito mal, porque eu acreditava que o problema era eu, porque eu não conseguia performar, porque eu era sempre colocado em xeque, e eu acabei começando a não me achar bom o suficiente, não só para aquele trabalho, mas para nenhum trabalho. E aí, eu comecei a sentir muito medo. Eu queria mudar, eu queria fazer outra coisa, e eu comecei a sentir medo, e era um medo generalizado. Só que eu comecei a entender que eu estava com medo de fracassar. Na verdade, o que vinha para mim não era assim: eu tenho medo de fracassar. Eu tinha medo de não conseguir ter sucesso. Que é quase a mesma coisa de fracassar, mas a mensagem ela vem diferente. E para cada um, o medo aparece diferente. Mesmo que no final das contas seja tudo igual, seja genérico, mas ele aparece com nuances diferentes para cada um. E é importante a gente entender isso. Então eu acreditava que eu não ia conseguir ter sucesso,
que eu não ia conseguir ser um profissional de sucesso, que não ia conseguir crescer profissionalmente. Então eu duvidava muito de mim mesmo. E aí vem a questão, por que o medo cega? Porque eu tava mal, eu não conseguia enxergar futuro, e o medo me cegava, mesmo eu tendo evidências que me mostravam o contrário daquilo que eu acreditava. Mesmo eu tendo evidências concretas que aquele meu medo não fazia muito sentido, eu não conseguia enxergar. E demorou, e eu tô conversando isso com vocês, isso faz, sei lá, quase 10 anos que isso aconteceu. Uns 9 anos mais ou menos. E eu tô conversando isso com vocês, não é que naquela época eu já, não, é isso que está acontecendo. Eu demorei muito tempo para perceber e entender esse processo todo. Esse processo do medo, qual especificamente era o meu medo, e o que ele fazia comigo, que era me cegar. E eu tô mostrando para vocês hoje como resolver, como você parar e analisar o que você está sentindo em relação ao medo de mudar de carreira. O medo de procurar um outro trabalho, uma outra coisa para fazer da vida. O medo me cegava naquela época. Eu acreditava que não ia ter sucesso. Só que assim, eu já tinha tido evidências no passado que me mostravam que aquilo não era verdade. Só que eu não lembrava delas. Inclusive, eu não classificava aquelas evidências como contrárias àquele medo que eu tinha. Por exemplo, no trabalho anterior, eu tinha tido boas avaliações, eu tinha tido promoção, eu tinha tido aumento. Você vai falar, aí para e pensa assim, pô, mas se ninguém ia me dar uma promoção, ninguém ia me dar um aumento se eu não tivesse sendo bem sucedido, se eu não tivesse performando de maneira adequada. E aí, por que naquela época então eu simplesmente falava, eu achava que eu não ia ter sucesso? Porque o medo cega. O medo não me deixava enxergar que eu tinha tido evidências que me mostravam que não, que eu ia ter sucesso, que eu poderia ter sucesso, que eu poderia ser realizado. Só que naquele momento especificamente eu não estava tendo. Eu não estava sendo um profissional do jeito que eu queria ser. E eu não enxergava porque eu estava num momento ruim, eu estava com muito medo. E isso pode estar acontecendo com você. A questão de qual tipo de medo especificamente que você tem, ela te ajuda a encontrar uma saída. Eu posso ter medo, por exemplo, eu posso ter medo de não ter sucesso, que é o medo de, e agora? Porque depois eu entendi que eu já tinha tido um pouco de sucesso, né? Eu já tinha sido bem avaliado, e eu estava numa época que eu não estava sendo bem avaliado. Eu estava sendo, na verdade, muito mal direcionado, vamos chamar assim. Então foi bom eu entender que o meu medo especificamente era de não ter sucesso. Mas você pode ter medo do fracasso. Tem gente que tem medo de ter sucesso. Tem gente que tem medo do desconhecido, que eu não sei o que vai acontecer. E aí o bicho papão fica enorme. Então você especificar o medo em relação à sua transição de carreira é muito importante. E eu também vou falar para vocês como que vocês podem minimizar ou classificar e entender o medo de vocês. Na verdade, como você pode montar uma estratégia para você não generalizar o medo. Porque o grande problema é quando a gente generaliza tudo. Quando você generaliza, você não encontra saída nenhuma. Você não consegue montar estratégia, você não consegue pensar. Inclusive, quando você vai conversar com outras pessoas, você nem consegue conversar direito. Você chega e fala, eu tenho medo de mudar. Eu tenho medo de mudar de trabalho. Eu tenho medo de procurar outro emprego. Isso é muito genérico. E eu entendo por que isso é genérico. Você, então, entendendo como você classifica esse medo, vai te ajudar a sair dele e superar. E no meu caso, o que ajudou muito? O que ajuda é que assim, a gente tem medo porque a gente está no ponto A, a gente fala assim, eu tenho medo de mudar de trabalho, eu tenho medo de procurar outro emprego. Só que basicamente, eu falo só da onde eu estou hoje. Eu não falo aonde eu quero chegar. E às vezes eu falo da onde eu estou hoje, eu falo... Às vezes a pessoa acha que é assim, que ela falar o que ela quer, ela fala assim, eu não quero mais o meu trabalho. É um bom começo, é um bom ponto de partida, mas ele não te ajuda a mudar. Por que eu falo muito do ponto A, do ponto B, de sair de um lugar e ir para outro? Porque, imagina assim, você vai viajar e você fala assim, eu estou em São Paulo, chegou um feriado. Eu não quero ficar em São Paulo. Legal, e aí? Eu vou conseguir sair de São Paulo? Não.
Então, eu estou nesse trabalho, eu não quero mais esse trabalho. Vai me ajudar a sair desse trabalho? Vai me ajudar a encontrar outro? Não vai. Então, precisa especificar melhor o que a gente quer. Então, eu estou em São Paulo, eu quero viajar. Ah, mas eu quero viajar... Então tá bom, vou entrar no carro e vou pegar a estrada. Cara, se eu não especificar exatamente para onde eu vou, qualquer lugar serve. E isso aconteceu comigo na minha carreira profissional. Eu tenho certeza que isso pode ter acontecido com você e vai acontecer com você. Se você não especificar bem para onde você quer ir, vai acontecer. Qualquer lugar serve. E esse qualquer lugar, no meu caso, aconteceu. Eu estava lá, eu estava mal, eu estava naquela empresa e aí acabou que eu fiz um monte de processo seletivo e passei em um e entrei. Eu tive muita sorte de ter gostado por um bom período daquela empresa. Eu tive muita sorte. Acabou não compensando tudo que eu precisava. Tudo que era uma carreira realmente realizadora para mim. Mas eu tive sorte, porque não foi algo que eu odiei. Mas imagina assim, você está em São Paulo, você quer viajar, você fala assim, não quero ir para São Paulo. Aí aparece, tá bom, vou para o Iraque. Aparece a oportunidade, você vai para o Iraque. Você não conhece o Iraque, você não sabe o que é o Iraque. Você não sabe o que está acontecendo lá, mas você vai. Aí você chega lá, é aquilo, uma zona de guerra, por exemplo. E você fala, putz, o lugar que eu estou agora é muito pior do que São Paulo, é muito pior do que o trabalho que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu não especifiquei direito. E aí pode acontecer outra coisa também. Às vezes você vira e fala assim, não, Rodrigo, eu estou no meu trabalho hoje, eu quero uma coisa diferente. Eu quero mais ou menos trabalhar com X. Pô, beleza. Já melhorou bastante, porque você está aqui no seu trabalho, você tem mais ou menos aonde você quer chegar, e aí você pega um carro, você começa a fazer ou procurar esse trabalho. E por que também não ajuda? Também ajuda, mas nem tanto. Porque imagina assim, eu falo, estou em São Paulo e eu vou viajar, eu quero ir para a praia. E aí eu pego o carro e vou. Mas assim, eu vou para a praia. Mas praia eu posso ter no litoral norte, posso ter no litoral sul de São Paulo, eu posso ir para o Rio de Janeiro, eu posso ir para o Paraná, Santa Catarina, eu posso ir para a Bahia, posso ir para um monte de lugar que tem praia. Mas mesmo assim, vamos supor que eu sei mais ou menos que praia que eu... Eu falo assim, eu quero praia, aí eu pego um carro. Tal. E eu não especifiquei direito que praia que eu quero. Aí aparece uma placa lá pra mim, Curitiba, 500 quilômetros. Tá bom. E eu continuo indo. Santa Catarina, sei lá, 1000 quilômetros. Tal. E aí, tem praia no litoral do Paraná? Tem. Tem em Santa Catarina? Tem. Mas, pô, essas evidências estão me mostrando exatamente onde eu estou indo? Não, eu estou simplesmente pegando o carro e indo. Então eu acabo não precisando, quando eu não tenho exatamente definido, as evidências que eu tenho no meio do caminho, elas não me ajudam a chegar. Ou vão me ajudar a chegar a qualquer lugar. E aí eu posso demorar muito, gastar muito dinheiro, gastar muito esforço, porque eu não tenho exatamente definido o que eu quero. Tá bom, Rodrigo, você já falou bastante sobre o medo. Você falou que quando eu especifico, e depois eu vou falar por que especificar diminui o medo, como que eu faço para estipular essa viagem? Como é que eu faço para estipular esse ponto B que eu preciso chegar, esse trabalho que eu quero? E aí tem uma receitinha de bolo que é simplesmente um passo a passo para você especificar muito bem o seu objetivo, o ponto que você vai chegar. E o passo a passo eu vou dar agora para vocês. O primeiro ponto que a gente precisa eu preciso especificar o que eu quero exatamente. E aí, primeiro de tudo, eu não posso falar em termos negativos. Na verdade, eu preciso falar não em termos positivos, eu preciso falar em termos afirmativos, tá? Então, por exemplo, eu estou num trabalho hoje, falar, eu quero um trabalho assim, assim, assado. Então, você vai especificar como é que você quer esse trabalho. Segundo, ele tem que depender só de você quando você especificar esse objetivo. Não pode depender de terceiros. Rodrigo, mas sempre vai depender de terceiros eu arrumar um outro emprego. Sim, mas você vai especificar o que, para você trocar de trabalho, para você mudar de carreira ou procurar outra carreira, o que é responsabilidade sua, tá? Então você precisa, o primeiro passo tem algumas coisinhas dentro dele, você precisa falar de maneira afirmativa, você precisa classificar só o que depende absolutamente de você, que você controla, e você tem que colocar um tamanho para esse trabalho, para esse ponto que você quer chegar, você tem que colocar um tamanho razoável. Por exemplo, eu gostaria muito de ser diretor de tal empresa. Falou, mas aqui eu sou analista júnior. Estou dando um exemplo assim bem extremo, que é para vocês entenderem. Falou assim,
Hoje eu trabalho, eu sou um analista pleno, eu sou um analista sênior de marketing e eu quero ser um analista sênior de RH. Legal, você falou em termos afirmativos, ainda não sei se está completamente controlado por você, mas o tamanho, será que ainda está factível? Será que isso aí não preciso dividir um pouquinho isso? Ou então falou, não, eu trabalho aqui nessa empresa, eu sou funcionário, eu quero ter meu negócio, eu quero ter um restaurante do tamanho igual um que você viu, sei lá, tamanho, restaurante que você gosta muito, eu quero ter um restaurante desse. Mas esse tamanho está apropriado? Faz sentido você começar assim? E isso é a primeira etapa. A segunda etapa é, que eu falei no caso da viagem, procedimento de evidências. E aí a gente começa a destrinchar aquele medo que você tem. No primeiro ponto, que é você definir o que você quer especificamente em termos afirmativos e que controle por você e que esteja um tamanho apropriado, você já tirou um monte de coisa de medo da sua frente aí. Se você tinha medo, mas como é que eu vou fazer um restaurante desse tamanho? Cara, se você fizer do tamanho apropriado, se você começar do tamanho apropriado, já vai diminuir o seu medo. Se você só focar naquilo que você controla, e não do que, por exemplo, mas e os outros, o que eu vou fazer? Não, foca naquilo que você controla. E você falar em termos afirmativos já vai dar uma boa destrinchada. A segunda etapa, que é o procedimento de evidência, você vai começar a tirar todos os medos da sua frente. Por exemplo, como que eu sei que eu estou chegando naquele trabalho? Como que eu sei que eu estou alcançando aquela carreira, que eu estou encontrando aquela carreira que eu quero? Quais são as evidências que vão me mostrar que eu estou no caminho certo? Então, por exemplo, fulaninho está lá, aquele analista sênior de marketing, ele quer ser um analista sênior de RH. Pô, mas primeiro de tudo, como é que eu sei que eu vou conseguir aquilo? Eu tenho experiência? Como é que eu vou fazer para ter essa experiência? Eu tenho feedback de outras pessoas que podem me falar que eu vou conseguir ou que é factível. Então, quais são as evidências que eu estou nesse caminho? Se eu quero abrir um negócio, quais são as evidências que vão me mostrar que eu preciso ter, que eu estou no caminho certo para abrir aquele negócio, para abrir aquele restaurante? Se eu realmente quero, da minha vida profissional, abrir um restaurante. Então, você tem que elencar evidências externas. Não sei se você lembra que eu comentei quando eu estava naquele trabalho, eu não enxergava as evidências. Eu tinha evidências, mas eu não enxergava. Então é extremamente importante que nesse caminho, nessa sua transição de carreira, você elenque as evidências que vão te mostrar que você está no caminho certo. E aí vem um outro ponto para você especificar essa viagem do seu ponto A para o seu ponto B, da sua carreira que você está hoje para essa nova carreira, que é o contexto. Porque eu preciso especificar também o contexto que eu quero essa carreira, que eu quero esse trabalho novo. Que é, primeiro de tudo, onde que eu quero esse trabalho novo, essa carreira, quando que eu quero e com quem eu quero. E exatamente o oposto disso, onde eu não quero, quando eu não quero e com quem eu não quero. Essas perguntas, na verdade, todo esse procedimento vão ter pontos que vão fazer mais sentido para alguns e outros que vão fazer mais sentido para outros. E por que ela é um procedimento completo? Então, por exemplo, no caso de alguém que, mas não faz sentido eu pensar em com quem eu não quero, ok, mas para algumas pessoas faz sentido. Por exemplo, eu sou um funcionário, o meu ponto final aqui dessa viagem, dessa transição de carreira profissional, Rodrigo, eu vou definir o que é, e supondo que seja eu ser um profissional liberal, eu ter um restaurante. E aí o cara fala assim, não, eu quero ter um restaurante, eu vou começar, sei lá, primeiro de tudo entendendo, depois com um restaurantezinho pequenininho, depois as evidências vão ser quando eu fazer comida e a galera gostar, e aí o contexto, aí apareceu um sócio, eu tenho aqui, você não quer trabalhar comigo, o cara vai lá e junta. E se eu não levar em conta onde, quando e com quem eu não quero, eu vou ter um sócio para a vida inteira. Eu vou fazer uma transição de carreira, eu vou mudar para uma coisa que é uma coisa que eu não conheço, que, enfim, existem maneiras de eu descobrir mais, eu já comentei em outros vídeos a respeito disso, mas eu vou lá e eu não defino o contexto que eu quero aquilo, e eu vou e arrumo um sócio, eu aceito um sócio. E aí depois de um ano eu descubro que, cara, eu não queria um sócio. E aí o que você faz? Então definir exatamente o contexto que vai ser essa transição de carreira, o contexto que vai ser essa nova carreira é muito importante. Por isso que eu falo, alguns pontos vão ser importantes para uns,
outros pontos vão ser importantes para outros. Então defina bem o contexto. Onde, quando e com quem eu quero e onde, quando e com quem eu não quero. Para você não ter surpresa quando você procurar e quando você estiver fazendo essa viagem na transição de carreira, quando você estiver procurando essa nova carreira. E aí tem um outro ponto que é muito importante, que chama o meio ambiente onde você está hoje. Por que você precisa analisar o meio ambiente quando você estiver considerando fazendo uma transição de carreira ou procurando uma nova carreira? Imagina assim, quando eu estava procurando uma nova carreira, querendo fazer uma transição, eu tive sorte, de novo. Tudo aquilo que eu passo para vocês é experiência minha, que na época eu falei assim, não foi assim, eu vou olhar meu meio ambiente para ver o que vai impactar essa minha nova carreira. Não. Depois que eu percebi que se eu não tivesse levado em conta o meu meio ambiente para procurar um outro trabalho, uma outra carreira, eu ia me dar mal. Eu tive sorte porque quando eu comecei a procurar um outro trabalho para fazer uma outra carreira, eu morava numa região privilegiada, eu já estava morando numa região privilegiada, eu morava próximo do meu trabalho e aquilo que eu estava procurando fazer e onde eu estava desenvolvendo aquela minha nova carreira também era próximo. Então impactou muito pouco o meu meio ambiente. Eu também, na época, eu tinha um horário tranquilo em casa, porque eu ainda não tinha filho. E a minha esposa, ela estava muito tranquila com relação a eu investir muito tempo nisso. E eu vou explicar o porquê. Quando eu falo de meio ambiente, quando eu falo as coisas à sua volta, eu falo assim, hoje eu trabalho aqui, eu tenho esse trabalho, e esse é o trabalho, vamos supor que seja, ou você abrir um negócio, ou você às vezes trabalhar em outra empresa, mas e aí, como isso vai impactar meu meio ambiente? Como isso vai impactar as pessoas à minha volta? Porque a partir do momento que eu mudar, fala assim, mas agora eu não tenho mais tempo para você, esposa. Mas agora eu trabalho muito longe, esposa, eu vou ter que, sei lá, a gente vai ter que comprar outro carro. Mas, putz, eu não vou ver mais meu filho à noite. Mas eu vou ter que trabalhar de final de semana, se eu abrir um negócio. Mas eu vou ter que trabalhar à noite. Então, se você não considerar muito bem o meio ambiente, como ele vai impactar, para você já organizar família, filhos, logística, na hora que você simplesmente mudar, meu amigo, pode dar ruim. No meu caso, eu tive sorte, porém, eu levei em consideração. Eu acabei, sem querer, falando, eu falei para minha esposa, eu vou trabalhar à noite, eu vou precisar trabalhar de final de semana, eu vou precisar... E aí? Como é que é isso para você? Porque eu quero muito fazer. Eu tinha, na verdade, como eu tinha muito bem definido o meu estado desejado, o que eu queria aqui, como é que era a carreira, mas o que eu queria, foi fácil depois eu sentar e negociar. Mas você precisa saber muito bem o que você quer. E é isso que as pessoas falham. Então, primeiro ponto, você definir muito bem o que você quer. Segundo ponto, quais são as evidências que você está chegando lá. Terceiro ponto, o contexto. Onde, quando e com quem você quer, onde, quando e com quem você não quer. O quarto ponto, o meio ambiente. Como esse novo trabalho ou esse caminho que eu vou fazer para essa nova carreira vai impactar meu meio ambiente, as pessoas à minha volta e a maneira que eu vivo hoje, basicamente isso. E aí, o quinto elemento dessa receita para você especificar muito bem seu novo trabalho, sua transição de carreira. Quais são as limitações e quais são as alternativas que eu tenho em relação a essas limitações? E aí, por exemplo, o que te impede hoje de você fazer essa transição? O que te impede de você mudar para esse trabalho, para essa carreira que você quer? E como que você vai chegar lá? A gente acaba não pensando muito nisso. A gente acaba não definindo muito bem quais são as nossas limitações, o que está acontecendo com a gente, e quais são as alternativas. Porque quando eu estou aqui bolando, eu já começo a perceber nessa receitinha o que eu vou precisar e o que vai me impedir, o que vai me dificultar. Quanto mais alternativa você tiver, melhor. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu queria na época, quando eu comecei primeiro de tudo, eu não sabia o que eu queria. Depois eu especifiquei o que eu queria. E eu especifiquei assim, genericão. Mas eu já tinha um norte, que eu acho que acontece, isso aí com certeza acontece com a maioria das pessoas que estão infelizes no trabalho, querem mudar, elas têm um norte do que elas querem.
E aí eu comecei a especificar. Só que assim, não adianta especificar sentado. Por isso que o norte ele vai te ajudar. E essa receita ela te ajuda. Então, quais são as limitações que eu tinha na época para trabalhar com o que eu queria? Eu precisava de primeiro conhecimento técnico, eu busquei. Aí eu precisava de experiência. Putz, como é que eu consigo experiência se eu, no meu caso, se eu ainda não tinha mudado, se eu ainda não tinha feito a minha transição de carreira, se eu ainda não tinha mudado, se eu não estava, aliás, principalmente, como é que eu ia conseguir? Eu precisava de experiência. E como é que eu ia conseguir experiência se eu não estava trabalhando? Então eu precisava, de alguma maneira, começar a trabalhar. E isso era uma coisa que me impedia. E aí eu falei, mas qual alternativa eu vou conseguir para superar esse obstáculo que eu tenho? E eu elenquei várias. E eu lembro que eu falei, eu posso fazer A, posso fazer B, posso fazer C. Então quando você pensa nas limitações alternativas, e quanto mais alternativa fica muito mais fácil. E o próximo elemento, o sexto elemento dessa receita para você especificar a sua transição de carreira, ou até mesmo encontrar uma nova carreira, é os recursos. E quando a gente fala de recurso, a primeira coisa que vem na cabeça é o que? Dinheiro. E não é só dinheiro que eu preciso para fazer uma transição de carreira. Não é só dinheiro que eu preciso para eu mudar de emprego. Eu preciso de dinheiro, eu preciso, às vezes, mas eu vou precisar de recursos materiais. No meu caso, eu precisava, assim, de recursos materiais. Eu precisava, eu preciso de um computador para trabalhar em casa, porque pessoal, eu preciso, sei lá, de material gráfico, então recursos. Só que o mais importante aqui é recursos, como é que eu posso especificar? Recursos que a gente tem dentro da gente. Por exemplo, eu queria, na época, quando eu descobri que eu queria trabalhar com pessoas, eu ia precisar de uma coisa chamada comunicação. Mas eu virei eu olhei para mim e falei, cara, eu não consigo me expressar, eu não consigo falar, eu não conseguia me apresentar. E será que eu realmente não conseguia? E eu vou buscar dentro de mim, é um recurso que ele é dentro da gente. Eu consegui me comunicar de uma maneira melhor, é dentro da gente. Então eu preciso primeiro, eu preciso melhorar esse recurso interno que eu tenho. E eu preciso descobrir o quanto eu já fiz disso e o quanto eu ainda preciso fazer. Outro ponto, eu preciso me conectar com as pessoas. Eu preciso aprender a como me conecto com alguém. Se eu quero trabalhar com desenvolvimento humano, se eu quero trabalhar ajudando as pessoas a melhorar, a buscar uma carreira, a encontrar uma carreira realizadora, eu precisava melhorar essa conexão. E como eu atingir ela da melhor maneira possível? Então, o recurso interno. E aí, além dos recursos materiais, dos recursos internos que eu preciso melhorar ou aprofundar, existe uma coisa muito importante, que são recursos que eu já tenho. A gente nunca pensa que eu já tenho muitos recursos. E aí quando eu fiz quando eu parei para analisar o que na verdade, assim, de novo, não foi uma coisa que eu senti, nossa, eu vou olhar os recursos que eu já tenho, que eu não tenho. Eu comecei a perceber que algumas coisas eu já fazia. No meu trabalho que eu tinha na época, eu já fazia muitas coisas que eu poderia aproveitar. Eu já de alguma maneira fazia reunião, eu já fazia apresentação comercial. Eu falei, opa, peraí, mas será que é tão diferente assim eu me expressar numa reunião comercial do que eu me expressar falando com alguém, com algum cliente ou dando algum treinamento? Será que é tão diferente assim? Então eu já tinha parte daquele recurso. Eu já fazia avaliação, por exemplo, de liderados. Eu já fazia avaliação de profissionais que trabalhavam comigo. Eu falei, mas esse recurso aqui, será que não dá para eu aproveitar? Outro ponto, que outros recursos que você já tem que pode te ajudar? Faz esse levantamento. Essa etapa número 6 é muito importante. E aí, são seis etapas que eu falei para vocês. E o 7 é basicamente você montar o plano de ação. Você montar o passo a passo. Você montar o caminho que você vai fazer da sua carreira que você tem hoje para a carreira que você quer ou como você vai especificar a carreira que você quer. E agora, por que isso vai ajudar a eliminar o medo ou vai ajudar a reduzir o medo? Porque quando você montar esse passo a passo, você vai começar a dar nome aos bois. Você vai começar a elencar e especificar qual que é especificamente o medo que eu tenho. É o medo... E aí,
fica muito mais claro. Você pode ainda continuar tendo um pouco de medo, que é normal, que todo mundo sente, mas quando você elencar, desenhar muito bem essa transição, esse caminho, ou como encontrar esse novo trabalho, como você faz para mudar para esse novo trabalho, você reduz muito esse medo. Você vai dar nomes dois. E quando você nomeia o medo, fica muito mais fácil de você superar. Fica muito mais fácil de você contornar, tá? Aquela questão de, tem medo, vai com medo mesmo, funciona mais ou menos assim, mas a gente precisa se resguardar. E como você se resguarda? Estipula muito bem esse caminho, essa viagem que você vai fazer, porque é uma viagem, gente. Quando você quer mudar de trabalho, quando você quer mudar de carreira, é uma viagem, não é de uma hora para outra. E quando você faz de uma hora para outra, sem você montar muito bem estruturado o que realmente você quer, você vai mudar, que nem eu falei, você vai sair de São Paulo, não quero mais estar em São Paulo, você pode acabar parando no Afeganistão, meu amigo. E aí essa nova carreira, esse novo trabalho é lá no Afeganistão. Você vai cair numa empresa que é, ou numa carreira que é um Afeganistão. Eu já dei vários exemplos aqui de pessoas que, eu vou mudar, não tem essa análise que eu estou passando para vocês, esse passo a passo de especificar essa nova carreira, e o cara cai no Afeganistão. E aí passa um ano, nossa, que legal, você vê tudo, porque é tudo diferente. E diferente a gente, nossa, que legal, por um tempo. Chega um tempo que você começa a ver as coisas ruins e vai por água abaixo. Legal, galera? Continue me acompanhando nas redes sociais. Eu vou continuar postando muitos vídeos, muitas dicas para você encontrar um trabalho realizador e para você fazer sua transição de carreira, para você superar os obstáculos e você encontrar o seu caminho. Legal, gente? Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!